Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada. Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre operações com números reais. E eu vou utilizar aqui o material desenvolvido pelo professor Gabriel Miranda e professora Luana Ramos, em conjunto com o monitor Rodrigo Molinari. Então, operações com números reais. Então, na videoaula anterior, nós vimos que o conjunto dos números naturais eram 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, a primeira propriedade é a propriedade associativa. A mais B mais C é igual a mais B mais C, que também é igual a B mais A mais C. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos supor 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 mais 4 vai ser igual a 9. E se eu utilizar aqui a propriedade associativa? Então, eu vou associar 2 com 3 e depois somar com 4. Será que isso vai dar o mesmo resultado? Então, 2 mais 3 é 5. 5 mais 4 é igual a 9. Então, essa é a propriedade associativa. Propriedade comutativa. Então, comutativa vem do verbo comutar, ou seja, trocar. Então, percebam aqui que a gente está mudando a posição dos números na operação de adição. Então, a propriedade comutativa diz o seguinte: A mais B é igual a B mais A. Então, vamos tomar um exemplo. 2 mais 3 é igual a 5. Se eu comutar aqui a posição dos números 2 e 3, 3 mais 2 também é igual a 5. Então, essa é a propriedade comutativa. Elemento neutro, o zero. O zero é o elemento neutro da adição, pois ao somarmos zero, o resultado não se altera. Então, 5 mais 0 é igual a 5. 2 mais 3 mais 1 mais o elemento neutro 0, isso aqui vai ser igual a 2 mais 3, 5, mais 1 mais 0, que vai ser igual a 6 mais 0. Como 0 é o elemento neutro, 6 mais 0 é igual a 6. Multiplicação de números naturais. Então, aqui a gente já pode ir um pouquinho mais rápido, né? Então, a propriedade comutativa, a gente já entendeu o que é a propriedade comutativa. A gente vai permutar, mudar de posição os números. E aqui nós temos que A multiplicado por B é igual a B multiplicado por A. Então, essa é a propriedade comutativa aplicada à multiplicação de números reais. Vamos tomar aqui um exemplo. 2 vezes o 3. Isso aqui é 6. Mas se eu comutar a posição dos elementos, 3 vezes o 2 também é 6. E a propriedade associativa? Então, eu vou associar. Então, percebam aqui, ó, que se eu associar A com B e depois multiplicar por C, é a mesma coisa que associar B com C e depois multiplicar por A, assim como também a mesma coisa de eu associar A com C e depois multiplicar por B. Então, vejamos aqui um exemplo prático. 1 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Se eu associar esses dois aqui, eu vou ter 1 multiplicado por 2 é 2, multiplicado por 3 é 6. Agora, vamos associar de maneira diferente, ó. Eu estou associando esses dois aqui. Então, eu tenho 1 que multiplica 2 vezes 3 é 6. 6 multiplicado por 1 é 6. O resultado é o mesmo. E a gente já pode aproveitar para determinar o elemento neutro da multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele próprio. Eu posso até escrever aqui em termos algébricos. A que multiplica 1 é igual a A.
ou B, que multiplica 1, é igual a B, e B é qualquer número real. Então, divisão de números naturais. Na divisão de números naturais, nem todos os resultados são naturais. Por exemplo, 15 sobre 3. O resultado é um número natural. Porém, 7 sobre 2, o resultado é 3,5, que não é um número natural. Operações com números racionais. Então, o inverso de 4 é 1/4, mas eu posso escrever isso de outra forma. 4 elevado a menos 1. Então, elevar um número a menos 1 é equivalente a obter o seu inverso. Então, por exemplo, eu tenho o número 10. Qual é o inverso de 10? É 10 elevado a menos 1, porque 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então, vamos aqui a algumas operações que eu considero importantes. 2 mais 3. Então, 2 mais 3 é igual a 6. 2 mais menos 3. Opa! Então, aqui eu estou adicionando dois números inteiros, dois números reais, em que um deles é negativo. Então, aqui é importante eu observar que o número negativo é maior do que o número positivo. Portanto, o resultado a gente sabe que vai ser negativo. Então, menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Uma outra forma de fazer isso daqui é desmembrar. Menos 3 é a mesma coisa que menos 2 mais menos 1. Então, esse mais 2 cancela com esse menos 2 e o resultado é igual a menos 1. 2 menos 3. Então, isso daqui é equivalente a mais 2, mais... Esse menos aqui, ele muda o sinal do número dentro do parênteses. Então, se o número é positivo, ele se transforma em negativo. De tal forma que mais 2 somado com menos 3, a gente já viu que é igual a menos 1. Agora, se for o contrário, 2 menos 3. E aí é importante, novamente, a gente lembrar da regra, né? Então, aqui eu tenho um número positivo somado com um número que antes era negativo e devido a esse sinal aqui, ele mudou de sinal. Então, 2 menos 3 é a mesma coisa que mais 2 somado com mais 3. E isso daqui é igual a 5. Então, essas regras de sinal são muito importantes quando se realiza operações de adição ou subtração de números reais. Então, menos 2 mais 3. Menos na frente de menos vira mais. Mas esse número aqui já é positivo, vou só aqui deixar em ênfase. Então, mais 2 somado com mais 3 é igual a mais 5. Uma outra operação importante é a multiplicação. Então, mais 2 que multiplica mais 3. Então, mais multiplicado por mais é mais. Eu já sei que o resultado é um número positivo. 2 vezes 3 é 6. Se eu tiver agora menos 2 multiplicado por menos 3, menos multiplicado por menos vai ser mais. 2 multiplicado por 3 é 6. Então, a gente pode até construir uma pequena tabela para auxiliar, né? Então, mais multiplicado por mais vai ser igual a
mais. Menos multiplicado por menos vai ser igual a mais. Mais multiplicado por menos vai ser igual a menos. Assim como menos multiplicado por mais vai ser igual a menos. E vamos ao exemplo. Então, eu tenho mais 2 multiplicado por menos 3. Então, lembrando da tabelinha para a multiplicação de números reais, mais multiplicado por menos, eu vou ter o número negativo. 2 vezes 3 é 6. Assim como menos 2 multiplicado por mais 3 vai ser igual, cai no quarto caso. Menos multiplicado por mais. Então, o resultado é negativo. 2 vezes 3 é 6. Então, operações com fração. Soma e subtração de fração. Então, a soma e a subtração de fração, eu tenho duas possibilidades. Quando os denominadores são iguais, então o que é que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores. De tal forma, vou repetir aqui, ó. 1/6 mais 1/6 mais 4/6. Isso daqui eu repito o denominador e somo os numeradores. Porém, quando os denominadores são diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o MMC. Menor múltiplo comum. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. E aí eu pego 6 dividido por 2, dá 3, multiplicado por 1, 3. Mais eu pego 6 dividido por 3, dá 2, multiplicado por 2 é 4. 3 mais 4 é 7 sobre 6. A multiplicação é muito simples. Então, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, eu vou repetir aqui só para ficar bem claro. O meio multiplicado por 2/3. Né? Então, 1 multiplicado por 2 é 2. 2 multiplicado por 3 é 3. É 6, desculpem. Mas aqui eu posso simplificar. Eu posso dividir todo mundo por 2. Ó. Então, eu vou dividir em cima por 2 e também vou dividir embaixo por 2. Então, 2 dividido por 2 dá igual a 1. E 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, é 1/3, como mostra aqui. Divisão de frações. Então, para dividir duas frações, uma fração pela outra, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui o exemplo nos mostra 1/2 dividido por 2/3. Vamos fazer aqui. Então, eu tenho 1/2 dividido por 2/3. Então, como diz a regra, eu repito a primeira, 1/2, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2/3 são 3/2. E agora eu recaio no caso da multiplicação de frações, que eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, a divisão entre meio e 2/3 é igual a 3/4. Basta seguir a regra. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, na próxima videoaula, iremos resolver alguns exercícios. Agradeço a todos que assistiram e até a próxima videoaula.